Muito bom dia! Que maravilha ter você mais uma vez aqui no nosso Campo Vivo. Eu já vou logo adiantando o que temos no programa de hoje. Guerras e fertilizantes. Como o Brasil pode superar esse cenário? O preço do café ao consumidor caiu. O que isso significa para o setor produtivo? O programa Campo Limpo, que retira embalagens da área rural, comemora os números de 2024. O Paraná é o maior produtor nacional de orgânicos e também celebra novos recordes na atividade. O mel é um produto que o consumidor brasileiro precisa valorizar mais. Nós vamos te contar por quê. E um produtor rural que desenvolveu uma máquina que processa a cera de abelhas. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fica aqui com a gente, porque o Campo Vivo já começou! O Brasil ainda depende da importação de fertilizantes químicos para a maioria das lavouras e compra de países envolvidos em conflitos como a Rússia e a Ucrânia. A promessa do governo brasileiro é aumentar a produção de fertilizantes nitrogenados pela Petrobras nos próximos 2 anos. Isso pode reduzir os preços. Vamos ver na reportagem. A safra 2025-2026 mal começou e os produtores já estão preocupados. Numa propriedade com 360 hectares, a dona Marisa produz diversos tipos de grãos, como soja, milho e sorgo. Para o plantio dos próximos meses, foram investidos R$500 mil na compra de fertilizantes, um valor que fica mais alto a cada ano. Mas deixar de comprar o insumo não é opção. Tudo demanda muito fertilizante, né? A soja é um pouco menos exigente, mas o milho não. O milho você pode ter plantado alguma coisa com muita adubação. Se você quer produzir bastante milho, você tem que fazer uma adubação pesada, como se não tivesse ido nenhum grão de nada ali, né? Muito calcário, muito gesso, muito KCl, muito adubo de base, ureia, né? Então não tem como produzir o que a planta tem capacidade sem essa adubação. Os adubos são considerados os alimentos das plantas. São fundamentais para complementar o solo com os nutrientes, principalmente o composto NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O avanço tecnológico desses produtos, aliado a práticas agrícolas sustentáveis, é o que assegurou uma maior produtividade do campo e aumento da segurança alimentar no mundo. Avanço que a dona Marisa acompanhou bem nos mais de 60 anos nos quais é produtora, inclusive presenciando e participando da expansão agrícola do Centro-Oeste. A terra do Cerrado é fraca, né? Tem muito alumínio, então sem calcário, sem uma adubação adequada, né? Assim como a gente tem uma nutricionista, a terra tem, né? Um nutricionista deles que tem que colocar tudo que eles pedem, senão você produz mais ou menos, né? O desafio da dona Marisa é enfrentado por muitos outros agricultores aqui no Brasil, com os conflitos internacionais dos últimos anos e as incertezas geopolíticas recentes, os fertilizantes estão cada vez mais caros e os produtores incapazes de arcar com esses custos que, para garantir uma safra assim, farta, chega a 40% de todo o investimento nas lavouras. E o que se vislumbra no horizonte é a pior desse cenário. O Brasil é o 4º maior mercado consumidor de fertilizantes e importa cerca de 90% de tudo o que precisa. Em 2024, foram importadas mais de 45 milhões de toneladas do insumo, recorde que deve ser quebrado em 2025, que no acumulado de janeiro a julho registrou 24 milhões de toneladas, volume 9% maior do que no mesmo período do ano passado. Já o preço disparou, são $30 a mais por tonelada dos produtos, aumento médio de 10% em apenas 12 meses. Nós temos observado algumas das piores relações de troca dos últimos anos. Entre o início do ano de 2025 e meados de julho, os preços do MAP, que é um fosfatado muito usado no Brasil, eles aumentaram 20%, enquanto as cotações do SSP, que é um outro fosfatado muito usado no Brasil, subiram 28% desde janeiro de 2025. E o que está por trás desse cenário é uma dinâmica entre a oferta e a demanda que está bastante pressionada e isso tem sustentado os preços em alta. O que tem justificado isso são as ações dos principais países exportadores. As guerras no leste europeu e Oriente Médio fizeram encarecer os preços dos fertilizantes com origem na Rússia, Ucrânia e Irã. Diante da falta de fornecimento internacional, a China, outra grande nação produtora, está limitando as exportações, enquanto a Índia, segundo país com maior consumo de adubos,
corre para repor os baixos estoques locais. Para piorar a situação brasileira, a União Europeia e os Estados Unidos prometem impor sanções contra países que comercializem com parceiros envolvidos em confrontos armados. Esses países sancionados, eles têm problemas de colocar o seu produto no mercado. E o Brasil, sendo muito dependente desses fertilizantes, enfrenta um enorme desafio. O Brasil, precisa urgentemente de uma política de desenvolvimento da sua indústria nacional de fertilizantes. Não existe mágica, nós não vamos sair de uma dependência de 85% para uma total independência num passe de mágica, mas nós precisamos começar. Essa política já existe e foi criada em 2022. O plano é diminuir a dependência do mercado nacional para 45% de importações. Apesar dos poucos avanços nos últimos anos, o governo promete atender 35% da demanda nacional até 2027, com a produção de fertilizantes pela Petrobras. O fim dos conflitos é necessário, em primeiro lugar, para poupar vidas inocentes. Mas o mundo está globalizado e as economias sofrem as consequências das guerras. Que a paz, gente, seja uma realidade o quanto antes, não é mesmo? E olha só, gente, o café registrou a primeira queda de preço ao consumidor em 1 ano e meio. A redução é pequena, mas positiva. Vamos saber para onde vai o preço nos próximos meses. Hora da compra da semana. Será que as pessoas perceberam algo diferente nos preços do café? Você acha que o preço do café desceu? Se baixou o preço? Sim. Muito não, mas já está bem melhor. Diminuiu ainda mais a qualidade, né? Aumentou o preço. Tá bem caro. Nós costumamos tomar café todo dia. Então realmente fica bem acima do preço. Nos últimos meses o preço do café subiu e o consumidor sentiu no bolso. Mas agora teve uma leve diminuição. Ele recuou 1% no IPCA de julho. É a primeira queda desde dezembro de 2023. O mercado, felizmente, começou a se acomodar. No começo desse ano estava em pauta a baixa produtividade da safra do ano passado e um forte consumo, o que apertou a oferta da matéria-prima e fez o preço subir num café torrado. Agora, com a chegada da nova safra, especialmente com o volume de produção do Conilon, temos um cenário, desde maio, mais estável. No Espírito Santo, o cafeicultor Yuri Romanha colhe canéfora, a segunda espécie mais plantada no Brasil e muito procurada lá fora. Ele acompanha com atenção não só o mercado interno, mas também o que acontece nas exportações. Nós viemos num cenário muito favorável ao produtor rural, que foi no início do ano. Na nossa região, as sacas de café chegaram a valer R$2.000. Porém, hoje, no meio do ano, após a colheita e diante das tarifas impostas, nós vimos o preço cair pela metade. Um cenário assim impensável para o produtor, visto que insumos, implementos e mão de obra estão em constante alta e falta no mercado. Especialistas lembram, o tarifaço não teve efeito nessa queda. O impacto real deve aparecer nos próximos meses e pode tanto segurar a baixa quanto puxar o valor para cima, dependendo do mercado. A expectativa para os próximos meses é de estabilidade, que favorece a previsibilidade do industrial. Mas ainda estamos expostos a algumas variações. Dependemos do clima, da demanda e dos solavancos desse mercado internacional e geopolítico. É como a gente sempre diz aqui no Campo Vivo, não tem mágica. É oferta, demanda e alguma especulação para agitar o mercado, não é verdade? E com tanto movimento no comércio internacional, é preciso buscar informação de confiança antes de negociar. E essa análise competente você encontra aqui. É o nosso quadro Em Dia com o Mercado. Olá, aqui é Ismael Menezes da MD Commodities. Seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. Nas últimas semanas, o mercado de soja vem tendo uma excelente oportunidade com a volatilidade positiva que vem acontecendo sobre as cotações de soja na Bolsa de Chicago. Vamos entender o que está acontecendo e por que é uma nova oportunidade de olho para a safra 25-26. Começando então com o tweet que nós tivemos aí no domingo, dia 10 de agosto. Nós já vínhamos falando que esse ano, com o retorno de Trump
a presidência dos Estados Unidos, nós poderíamos ter aí o Twitter Market, ou seja, os tweets do Trump que vem causando aí volatilidade nos mercados. Pois bem, nós tivemos esse mesmo movimento no mercado de soja. No domingo, dia 10 de agosto, nós tivemos exatamente esse tweet. E esse tweet dizia o seguinte, que ele esperava que a China rapidamente quadruplicasse os pedidos, ou seja, as compras de soja dos Estados Unidos. Esse tweet fez com que nós tivemos aí um forte movimento de alta, 20 centavos de dólares por bushel sobre as cotações de soja na Bolsa de Chicago. Somado a essa situação, nós tivemos também o relatório mensal do USDA, 2 dias depois desse tweet, e com esse relatório mensal do USDA, nós tivemos aí uma redução sobre a área plantada de soja nos Estados Unidos, e com isso nós tivemos aí uma leve redução da produção estimada da safra de soja nos Estados Unidos, agora em 116,8 milhões de toneladas, com estoques finais próximos de 8 milhões de toneladas. Isso também causou um movimento de alta sobre as cotações de soja na Bolsa de Chicago. E com isso, os fundos de gestão ativa tiveram aí um movimento de recompra de suas posições. Então eles estavam aí no movimento aí, começando a vender mais ativamente contratos de soja na Bolsa de Chicago, e esses dois movimentos trouxeram aí novamente os fundos recomprando suas posições. E com isso, o impacto foi esse. As cotações de soja para março de 2026, que vinham oscilando a casa aí de 10 e 20, passaram aí a ter um forte movimento de alta nesse primeiro movimento do Trump e logo depois um movimento de alta com o relatório mensal. Cotações que vinham na casa de 10 e 20 estão aí transitando a casa entre 10,90 e 10,80, ou seja, uma excelente oportunidade para quem está percentualmente pouco comercializado. Nós tivemos aí alguns movimentos de alta esse ano, mês de fevereiro, mês de maio, junho e agora novamente uma nova oportunidade. Para quem está percentualmente pouco comercializado, essa oportunidade pode ser um bom indicativo para que avance na comercialização. A comercialização vem aí um tanto quanto aí, um pouco abaixo do padrão e nós viemos aí com uma excelente oportunidade. Por isso, muita atenção, faça a gestão de risco na comercialização. Esse movimento aí que aconteceu sobre as cotações de soja na Bolsa de Chicago trouxeram aí acima de R$ 5,00 por saque. Você que está percentualmente pouco comercializado, essa pode ser uma tremenda oportunidade. Temos aí a colheita da safra nos Estados Unidos nas próximas semanas e o plantio no Brasil, dando a largada também agora para o mês de setembro, podemos ter aí uma pressão sobre as cotações. Então fica aqui uma dica valiosa para você fazer gestão de risco na comercialização. Outra dica importante, me siga no Instagram, ismaelmenezes.mdc. E lembre-se que nós temos encontro marcado aqui sempre para você ficar em dia com o mercado. Obrigada, Ismael Menezes, por mais uma análise segura e abrangente do mercado. E chegou o momento da gente ir para o primeiro intervalo do programa. Mas ainda tem muita notícia boa por aqui. Olha só, o instituto que coordena a reciclagem de embalagens de produtos químicos do agro celebra o avanço do setor. Os orgânicos são mais produzidos aqui no Paraná. Nosso estado, inclusive, avançou ainda mais na produção. Você gosta de mel? Se o brasileiro aumentar o consumo, vai beneficiar não só a saúde. E um produtor rural que transformou criatividade em um equipamento que processa a cera das abelhas. Vá beber uma água, mas volte rapidinho. O Campo Vivo também volta já. Eu disse que o intervalo era rápido, pessoal. A gente gosta de estar com você para compartilhar muita informação do agro o tempo todo. Então, vamos de notícia. Pessoal, em 18 de agosto foi comemorado o Dia Nacional do Campo Limpo. Mas o manejo e o destino correto dos agroquímicos e das embalagens devem acontecer o ano todo. Vamos conhecer um programa de boas práticas agrícolas que oferece capacitação online aos produtores. Produtor de tabaco no interior do Rio Grande do Sul, Roberto faz questão de seguir a lei e devolve as embalagens vazias de defensivos agrícolas todos os anos em um ponto de recebimento itinerante. Já resolve um grande problema na propriedade, né? Então você não precisa mais se preocupar com esse lixo que tu não tem destino para dar, né? E assim tu pode dar um destino correto para ele, né? Aí para mim facilita bem, né? Eu pelo menos acho importante, né? Porque eu detesto contaminar o meio ambiente. O
O cuidado com as embalagens de defensivos é um dos temas de uma campanha que incentiva as boas práticas agrícolas. E o produtor nem precisa sair de casa para aprender mais sobre isso. De forma online, ele tem acesso a vários treinamentos. O programa, que inclui videoaulas e apostilas, é iniciativa de uma associação que representa empresas especializadas em soluções para a agricultura sustentável. O primeiro curso é o Aplicador Legal, produzido em parceria com o MAPA. Os módulos incluem, além da logística reversa, aplicação de defensivos, combate à ilegalidade de insumos e a convivência entre produção de grãos e apicultura. Desde o início do ano, nós estamos fazendo essa campanha, né, campanha de boas práticas agrícolas, e ela tem um duplo objetivo. O primeiro é promover, junto aos produtores rurais, práticas sustentáveis, né, de produção, e também informar o público em geral essas boas práticas que têm sido utilizadas no campo. Então, isso serve para orientar, por exemplo, formuladores de políticas públicas, mas também aqueles que querem entender um pouco mais do nosso agro. A Embrapa é parceira, várias universidades, então o curso ele foi montado por pesquisadores e professores de universidades, não foi montado por nós, né, porque eles seguissem todo o conteúdo programático. A gente quer que esse treinamento não vá só para o agricultor, né, que ele atinja também outras pessoas que trabalham na agricultura. E pessoas até que não conhecem a agricultura, que podem passar a conhecer de uma forma simples, né, de uma maneira didática, para que ele consiga entender um pouco mais do que é o nosso agro. O curso é gratuito. A ideia é que o programa vire uma grande plataforma de capacitação de boas práticas agrícolas. Nós já estamos trabalhando em outros cursos, né? Por exemplo, o manejo integrado de pragas a gente já vai incluir. Nós vamos incluir também o manejo de resistência a herbicidas, a fungicidas. Hoje em dia, há leis rigorosas para quem usa e descarta produtos químicos de forma incorreta. Já a conscientização faz com que a exigência se torne um hábito e não uma obrigação. Por isso, é muito importante essa iniciativa, pessoal. E olha só, gente, que maravilha! O Paraná segue líder na produção de orgânicos do Brasil e até ampliou a vantagem sobre os demais estados. Vamos saber os detalhes agora na reportagem. De acordo com dados atualizados, o estado conta com 4.510 produtores rurais certificados. A produção vai muito além das frutas, verduras e legumes. Alcança também grãos, derivados e até produtos de beleza. Tem um escopo de uma certificação. Todo produto ele tem essa certificação que tem um rastreamento do cultivo da matéria-prima até a formulação final, onde a formulação final não permite pelo menos 126 tipos de química nocivas. Né? Isso faz com que os cosméticos eles entrem numa classificação hipoalergênica. Além da questão ambiental, os orgânicos também fortalecem a economia local. Cada produtor certificado representa uma cadeia de trabalho que vai do campo ao comércio, agregando valor e promovendo saúde. No campo, agricultores paranaenses investem em tecnologia e manejo sustentável para atender a demanda. O consumidor final busca cada vez mais qualidade e rastreabilidade. E isso se reflete no crescimento do setor. O orgânico você mexe com tudo, não é só você não pôr veneno nas coisas. Então você tem que cuidar da água, cuidar do funcionário, cuidar da propriedade, tudo isso. E depois o desafio maior é quando você produz bastante, você tem onde escoar essa produção. Com a liderança nacional consolidada, o Paraná segue mostrando que é possível unir produtividade, rentabilidade e preservação ambiental e que a tendência dos orgânicos veio para ficar. Antigamente o pessoal falava muito que o orgânico era pequenininho, era feio. Então não, a gente foi procurando melhorias, tudo. E hoje você pode ver que os produtos orgânicos são iguais ou até mais bonitos do que o convencional. Orgânicos ainda são um nicho de mercado, mas esses produtos tão saudáveis estão ficando com preços mais acessíveis. E quanto mais se vende, o custo começa a pesar menos para o produtor, porque a quantidade compensa. É bom demais quando toda a cadeia ganha, não é mesmo? E agora nós vamos para mais um rápido intervalo no programa. Mas ainda temos notícias importantes por aqui. No próximo bloco, nós vamos te contar como você pode melhorar sua saúde e ainda fortalecer a cadeia produtiva do mel. E um produtor rural, cheio de ideias, desenvolveu um equipamento que transforma a cera das abelhas em placas alveoladas. Nós vamos te mostrar como. Então, não saia daí porque o intervalo é rapidinho e eu te espero.
Pronto, o Campo Vivo está de novo com você. É bom demais entregar nosso trabalho nesse momento junto com quem valoriza o nosso agro. Nós vamos acompanhar agora uma matéria que mostra todo o potencial do mel brasileiro. Esse é um setor que nem precisaria depender de exportação. E você vai saber por quê. Em 2025, os estados de Minas Gerais, Piauí, Santa Catarina e Paraná lideram os embarques das mais de 34 mil toneladas de mel para o exterior. O problema é que a sobretaxa americana deve diminuir o consumo por lá. E aí os exportadores começam a olhar para outros mercados, como o Oriente Médio. Nós temos que explorar esse diferencial. Tem consumidores que já se adaptaram em consumir esse mel brasileiro pela sua qualidade, né? Conforme as regras da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o mel pode ser armazenado por um período máximo de 2 anos. Por isso, os produtores pedem soluções como as compras governamentais da mercadoria que seria exportada para a merenda escolar e alimentação militar. Mas isso nem precisaria ocorrer se o brasileiro fosse mais adepto ao consumo de mel. Conforme a Associação Nacional dos Apicultores, cada cidadão nacional consome 250 gramas de mel por ano, enquanto europeus levam para casa 1,4 kg em média. E até no preço do mel, o mercado nacional é mais rentável. Para o apicultor, né? E o meliponicultor, para o produtor, para o criador de abelha, hoje, se o mercado brasileiro absorvesse o mel, seria mais interessante que exportar. O Anderson é a prova disso. Ele vende toda a produção no mercado interno e não quer exportar. Se diz preocupado, claro, mas aposta na relação com o cliente. O cliente, que ele está muito próximo do pequeno produtor, ele acaba sempre comprando nossos produtos, né, e honrando, né, assim, a nossa produção. O pequeno produtor vive disso. A fazenda de 150 hectares fica em Goiás. Para garantir a sustentabilidade e a qualidade do mel colhido, ele introduziu o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Eucaliptos de várias espécies e acácias manjo ajudam no reflorestamento. A pecuária de corte e o milho produzidos para o consumo interno completam o ciclo. Mas a estrela do lugar é o mel, que ele faz questão de mostrar. Bem, depois de colocar o macacão de segurança, a bota e a luva, tá faltando ainda uma outra aqui na minha mão direita, a gente então agora vai vai conhecer o apiário do Anderson, que fica mais ou menos no meio daquela mata ali. Vamos lá, Anderson? Os cuidados necessários incluem o fumegador, que faz a abelha, no caso aqui, a africana, se preocupar mais com a própria alimentação do que com os invasores. Quando o Anderson abre a caixa, é um espetáculo. Mel de qualidade. O apicultor aponta ainda um problema para o crescimento do setor no país. Falta investimentos, a exemplo do que ocorre em outras áreas do agronegócio. Nós trabalhamos com genética, nós trabalhamos com superproduções, a gente trabalha com a produção de mel de qualidade, mas muitas vezes sem poder expandir, porque o nosso mercado ele não está pronto para poder receber a produção de mel. Afinal, é um produto natural e sustentável, além de um alimento rico. Quando a gente fala de mel, a gente está falando de um adoçante natural que vem com flavonoides, que vem com minerais. E a gente fazendo isso de uso rotineiro, de uso diário, a gente aumenta a nossa saúde e ele é entregue na mesa do consumidor com alta qualidade. Viu só como o mel é um alimento importante? Vamos consumir mais esse açúcar natural e cheio de componentes benéficos para a nossa saúde. E junto, a gente apoia toda a cadeia produtiva do setor. Combinado? Nós vamos conhecer agora uma máquina que produz cera alveolada. O equipamento é caseiro, mas muito eficiente. Vamos acompanhar os detalhes agora. Essa é a invenção que demorou mais de 1 ano para ficar pronta. Com o apoio do filho, o apicultor Edson teve a ideia de construir a própria máquina, que transforma o mel da abelha em cera. Eu vi uma máquina, sabe? Aí resolvi, numa firma em São Paulo, resolvi procurar o preço. Aí achei muito inviável, sabe? Uma máquina de 80 mil. Aí eu falei, vou pôr minha ideia para funcionar, né? A princípio era só para fazer a placa lisa. Aí depois entrou o meu menino, segundo engenheiro aí, né? E ele falou, não pai, se o senhor conseguir fazer a placa lisa, nós vai tocar para frente, ela vai cortar.
e graças a Deus está aí. Até setembro estamos no período de safra, momento em que o produtor colhe o mel para fazer o processamento na máquina. Primeiro, o mel é fermentado nesse recipiente. Pouco depois, através do gelo e da baixa temperatura, o mel se transforma nessas placas, que são cortadas todas no mesmo tamanho. Antigamente tirava muito assim abelha no mato. Aquela cera que era jogada fora, hoje nós conseguimos transferir ela para um derretedor solar. Às vezes a pessoa tem um derretedor, derrete ela na água mesmo, sabe? E depois ela se transforma nessa matéria aqui, essa cera bruta. Antes de ser produtor, seu Edson era sargento da PM, mas sempre trabalhou com apicultura. Depois da aposentadoria, a atividade virou negócio. Hoje, ele tem 1.000 colônias distribuídas nos 12 apinários em diferentes locais da cidade. Agora, a produção de cera de abelha se tornou a principal fonte da família. Hoje eu consigo atender aí vários produtores aqui da região, né? E não cansa tanto, porque antigamente você tem que ficar no processo de quase igual uma estátua, né? Mergulhando uma tábua, tirando 2 placas, depois ficava sentado demais e o outro dia em pé demais. Todo o equipamento fica aqui na garagem de casa mesmo, ocupa muito pouco espaço. Antes de ter essa invenção, o seu Edson fazia uma média de 300 placas de cera por dia. Hoje, com a invenção, são quase 400 por hora. Já está no 5º ano que nós somos assistidos pelo Senar, né? Dá um suporte excelente para nós aqui na região. E aumentou muito a demanda, porque no início, com o cilindro que eu tinha, eu não estava conseguindo atender, né, a demanda aqui, a procura de cera, o serviço e também a atividade minha lá, porque exige muito tempo, né, a apicultura exige. Todo o processo de construção da máquina foi acompanhado de perto pelo Senar Goiás, que orienta, auxilia e ajuda no aprimoramento da produção. Além de estar desenvolvendo essa atividade com eles, o Senar ele é muito importante porque ele ajuda a capacitar o produtor, né? Através da assistência técnica e gerencial, através de cursos que o Senar disponibiliza, de instrutores, né? Então, assim, a gente melhora, assim, a vida do produtor em relação à sua atividade que ele se executa, né? Esse produtor é exemplo de empreendedorismo, pessoal. A criatividade e a força de vontade fazem sempre toda a diferença, não é mesmo? E acabou, pessoal! Nosso Campo Vivo de hoje chegou ao fim. A gente agradece demais a você que vem nos fazer companhia e buscar informação que pode fortalecer a sua atividade. E quem não é do agro, mas está aqui com a gente, seja sempre muito bem-vindo. E eu te lembro que domingo que vem temos um encontro para falar mais sobre o nosso agro a partir das 7h30 da manhã. E é claro, eu, Luli Barbeiro, espero por você. Até lá! Tchau!